As corujas são aves incríveis que encantam muitas pessoas ao redor do mundo. Aves noturnas e caçadoras natas, as corujas possuem incríveis olhos aguçados e movimentos extremamente ágeis. Um pescoço flexível, habilidade de se camuflar e voo silencioso são utilizados com precisão para localizar e capturar suas presas. Pensando nessas características fascinantes, muita gente se pergunta se é possível criar uma coruja legalizada no Brasil. E a resposta é sim. Quem quer criar uma coruja de forma legalizada precisa seguir alguns passos para se tornar um criador certificado e, assim, poder comprar e criar seus mais novos animais de estimação. As corujas são animais silvestres, então há alguns passos necessários para se criar um destes fascinantes animais de forma legal. Se você quer se tornar um criador certificado de corujas, é preciso realizar um cadastro no SISPAS, Sistema de Controle e Monitoramento de Atividade de Criação Amadora de Pássaros, no site do IBAMA. Uma coruja vendida de forma legal no Brasil pode apresentar uma grande variedade de preços. O valor mínimo para se adquirir uma coruja legalmente hoje está por volta de R$ 1.200 e pode até chegar a R$ 10.000 ou mais. O preço é definido levando em consideração diversos fatores, como espécie, idade, raridade e tamanho, por exemplo. Além disso, também é importante ter em mente que todo o processo de adquirir corujas legalmente oferece custos adicionais, como taxas para documentação, vistoria médica, certificados, dentre outros. No Brasil, atualmente, há 7 criatórios legalizados de aves de rapina, e dentre eles 2 vendem corujas atualmente. São eles o Paradis Vogel, localizado no Paraná, e o Serafalco, em Minas Gerais. Para cuidar de uma coruja é preciso de alguns equipamentos, como luvas de falcoaria, pois as garras das corujas são bastante afiadas, kits de atrelamento para garantir maior segurança da ave, viveiro para sua moradia, uma caixa de madeira para dormir e poleiros para pousar. Existem mais de 200 espécies de corujas no mundo todo, mas no Brasil só há 4 espécies que podem ser domesticadas, e são elas a coruja suidara, a orelhuda, a buraqueira e o corujão da Virgínia. A coruja suindara também é conhecida como coruja branca e coruja de igreja. Tem cerca de 36 centímetros de comprimento. Suas asas atingem a envergadura de 75 a 110 centímetros. E suas fêmeas e machos passam em médias 470 e 570 gramas, respectivamente. Sua característica mais marcante é a face branca, que se assemelha ao formato de um coração. A coruja suindara pode ser encontrada nos criatórios no valor médio de 1.500. As principais refeições dessas corujas são ratos e pequenos roedores. A coruja orelhuda, também conhecida como coruja-gato e coruja listrada, recebe esse nome porque aparenta ter grandes orelhas, pontudas, se assemelhando também a um gato. Seu comprimento médio é de 36 centímetros e passam de 340 a 550 gramas, com envergadura de 22 a 30 centímetros. Estas corujas são normalmente de cor marrom, bege e canela, com listras pretas e detalhes brancos no rosto e no peito. As corujas orelhudas se alimentam predominantemente de pequenos roedores, anfíbios, répteis, insetos, morcegos e aves menores. Elas podem ser compradas em criatórios por cerca de R$ 3.500. As corujas buraqueiras, também chamadas de coruja do campo e coruja mineira, são as mais comuns no Brasil. Elas recebem esse nome
porque vivem em buracos e tocas no solo e se alimenta de pequenas cobras e roedores, escorpiões e insetos. A coruja buraqueira tem um comprimento médio de 21 a 28 centímetros, passando de 120 a 280 gramas, e sua envergadura está entre 50 e 60 centímetros. Essas corujas costumam ser, em grande maioria, pardas e marrons, com cabeças redondas, olhos amarelos e sobrancelhas brancas. Ela pode ser encontrada nos criatórios no valor aproximado de R$ 2.500. O corujão da Virgínia, também conhecido como jacurutu e corujão orelhudo, é a maior coruja presente em território brasileiro, além de também a maior ave de rapina noturna do país. Suas cores variam de cinza para marrom, com a área do pescoço normalmente esbranquiçada. Tem garras poderosas e suas penas fazem com que aparente ter orelhas compridas. Os machos dessas corujas passam entre 900 gramas a 1,5 kg, enquanto as fêmeas passam entre 1,3 kg a 2,5 kg. O corujão da Virgínia pode chegar a 64 centímetros de altura e tem asas de até 40 centímetros de envergadura. Se alimentam de pequenos mamíferos, ratões e gambás, podendo também comer alguns répteis, sapos, insetos e aves de pequeno e médio porte. Os jacurutus podem ser encontrados no valor entre R$ 5.000 a R$ 8.000. As corujas precisam de bastante espaço para poder voar tranquilamente. É preciso que os viveiros das corujas sejam amplos e permitam que elas abram suas magníficas asas como bem entender, evitando que elas se machuquem durante seus momentos de voo. Dessa forma, é recomendável que um viveiro de coruja doméstico tenha no mínimo 6 metros quadrados. Assim, sua coruja poderá abrir suas asas e voar de um lado ao outro, sem risco de se machucar, fazendo seus exercícios e se divertindo diariamente. Como os viveiros de coruja precisam ser potencialmente grandes, é possível construí-los ou comprá-los por preços a partir de R$ 4.000. Além disso, você terá que ter um esconderijo e alguns outros objetos e decorações possíveis para o viveiro da sua coruja. O ambiente para a criação de corujas precisa ser tranquilo, com a menor movimentação possível de pessoas e veículos. Locais com muito barulho podem incomodar a coruja e prejudicar seu bem-estar, principalmente por ser um animal silvestre. Além disso, como corujas são animais noturnos, também é recomendável que o viveiro seja instalado em um lugar com bastante sombreamento, evitando assim que as corujas fiquem muito expostas diretamente ao sol e esquentem demais. Já vimos os passos iniciais para se conseguir uma licença para criar corujas, os tipos de corujas presentes no Brasil e as condições necessárias para se construir um viveiro. Mas qual é a melhor forma de alimentar essas magníficas aves? Praticamente todas as corujas gostam de roedores, tendo como prato predileto e mais comum os ratos. Muitas espécies de corujas podem comer até 1.000 roedores por ano. Então é preciso pensar muito nisso antes de decidir ter uma coruja de estimação. Como as corujas são animais que gostam de caçar, muita gente adota o método de dar roedores vivos para ela. Mas se for optar por roedores mortos, é preciso de um tempo de adaptação e que eles estejam bem conservados para não prejudicar a sua ave. É possível encontrar esses animais congelados em pet shops especializados e pela internet. Mas é importante conferir a procedência da compra e se o site em questão é de confiança. O preço desses animais congelados varia de 12 a 30 reais, dependendo do tamanho e idade do rato. E lembrando que elas comem de 2 a 3 ratos por dia. Outros animais que representam uma ótima refeição para as corujas são os insetos. Alguns insetos,
que estão muito presentes no cardápio são os grilos e os gafanhotos. Eles são repletos de nutrientes que as corujas precisam e podem ser dados de comer vivos ou mortos. Mas nesse caso também precisam estar bem conservados. Além dos roedores e dos insetos, as corujas também têm o costume de comer pássaros menores que ela na natureza. É comum que sejam dados pássaros vivos para que a coruja possa caçá-los por si mesma. As corujas são animais carnívoros, então não comem frutas e outras vegetais. Os nutrientes que as corujas conseguiriam destes alimentos, elas conseguem de forma indireta dos animais que elas comem. Portanto, é muito importante garantir que as corujas tenham roedores, insetos ou pássaros menores para se alimentar. Alguns podem comer também répteis e alguns anfíbios. Mas é aconselhável se informar primeiro com veterinários especialistas em nutrição para garantir o balanceamento da alimentação da sua coruja. Um dos pontos mais trabalhosos ao cuidar de uma coruja está na questão da limpeza. Como a coruja acaba fazendo bagunça com seus alimentos, é preciso limpar seu viveiro todos os dias, pois a falta de higiene no viveiro pode acarretar a problemas de saúde para o animal. Além disso, os dejetos da coruja apresentam consistência pastosa e mau cheiro. Então, precisam ser limpos todos os dias para evitar problemas com a higiene do viveiro. Também é recomendável forrar o viveiro com areia e trocá-la frequentemente, assim facilitando a limpeza do local. Como a coruja é um animal silvestre, ela pode se sentir meio sozinha, enquanto se acostuma com seu viveiro. Uma opção é arrumar uma companhia para a coruja, mas é preciso tomar muito cuidado com isso. Além disso, também é preciso ter cuidado ao misturar corujas de espécies diferentes, pois muitas acabam sendo incompatíveis entre si e podem acabar não se dando bem. A corujão da Virgínia, por exemplo, também é conhecida por comer outras espécies de coruja em determinadas situações. Por serem animais silvestres, muitas corujas não têm o costume de terem muito contato físico com seres humanos. Assim, muitos podem estranhar tentativas frequentes de carinho ou abraço, pois tais feitos não fazem parte de sua natureza e vão contra seus instintos, principalmente quando elas foram resgatadas de ambientes selvagens pelos criatórios. Antes de iniciar o processo para se adquirir uma coruja legalmente, é preciso refletir se você possui as condições necessárias para se tornar um criador destas aves incríveis. As corujas exigem muitas responsabilidades e dedicação, sendo imprescindível ter tempo, recursos e paciência para cuidar delas da melhor forma possível. Portanto, se você optar por adquirir uma coruja, é preciso seguir todos os passos legais e prover um ambiente adequado e acolhedor, além de ser importante levá-la para consultas constantes em um veterinário especializado. Seguindo todos os passos e tendo muita responsabilidade em todas as etapas do processo, sua coruja poderá crescer em um ótimo lar. E espero que você tenha gostado desse conteúdo, pois eu adoraria ter uma coruja aqui em casa. Até o próximo vídeo!